até aqui o nosso culto online. Nós estamos aqui nesse momento de transição, já que alguns dos irmãos estão podendo assistir os nossos cultos presenciais, outros estão podendo assistir somente online, né? De acordo com o grupo social no qual você pertence nesse momento. Nós confiamos no Senhor que brevemente nós poderemos nos reunir todos juntos, num só local, num só coração, a gente poder se abraçar, se rever, se alegrar juntos e desfrutar da comunhão que temos no Senhor. Eu quero te encorajar, você que está assistindo esse culto online, que nesse momento você foque o seu coração na palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem para falar para você. Não deixe esse momento passar despercebido no seu coração e você deixar de ser abençoado por conta de uma mensagem ou de uma mensagem do WhatsApp ou por conta de outra distração. Hoje nós vamos falar sobre o testemunho do Espírito Santo. Quando uma pessoa está diante do tribunal, ele dá uma versão a respeito da sua percepção dos fatos. Mas somente o testemunho de uma só pessoa não é suficiente para torná-lo válido. Mas quando duas pessoas testemunham no mesmo sentido, no mesmo pensamento, e eles são de lugares diferentes, não tinham contato entre si, esse testemunho torna-se extremamente poderoso. Esse é o testemunho do Espírito Santo. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 16. A Bíblia diz o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Todas as pessoas são filhos de Deus. Como nós podemos ter certeza dessas coisas? É sobre isso que a palavra do Senhor vai falar nesse momento. Quero lembrar para os irmãos que nesse texto, nesse capítulo, Paulo ele está trabalhando com os irmãos sobre como eles poderiam ter segurança da sua salvação, uma segurança plena, não simplesmente fundada num achismo pessoal, mas em evidências vindas da parte do Senhor e apresentadas na palavra de Deus, na vida de toda pessoa que se encontrou com o Senhor. Como você tem certeza se você é salvo? É a pergunta que Paulo vai tentar responder nesse capítulo. Ele vai responder isso da seguinte maneira: como nós podemos ter certeza se somos filhos de Deus? Você tem convicção a respeito disso? Plena clareza, essa mensagem de hoje, se você já tem essa clareza, ela visa fortalecer ainda mais o seu coração nessa convicção. Se você não tem essa clareza, que o Senhor guie o teu entendimento e os teus pensamentos e você alcance essa dádiva da parte de Deus. Até agora, Paulo está tratando sobre esse assunto, a segurança da salvação. No versículo 14 ao 17, ele fala sobre isso. No 14, ele disse: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No versículo 15, na segunda parte, ele diz: mas vocês receberam espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Ele está falando de quem é filho, de quem foi adotado, de quem é plenamente filho de Deus. Agora, no versículo 16, ele disse: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É uma confirmação, uma clareza. E aí no versículo 17 ele continua no mesmo pensamento: e se somos filhos, somos também herdeiros. Paulo, no seu pensamento, tem muita clareza de que aqueles irmãos
tinham evidências a ponto de serem chamados filhos de Deus. Meus irmãos, nós também, a partir dos critérios da palavra do Senhor, devemos ter isso no nosso coração, essa clareza. Se você é filho, a tua alegria no Senhor transborda ainda mais por uma segurança além de você mesmo, além das tuas próprias qualidades ou defeitos, mas por uma confirmação vindo da parte do céu. Se você não é filho, você deve tomar providências para que o Senhor liberte a tua alma, transforme o seu coração e você nasça de novo. A palavra do Senhor, ela fala constantemente sobre esse assunto da salvação, porque nós somos também constantemente bombardeados com dúvidas a respeito de que nós somos perante Deus, a respeito de nossa filiação. Quantos dos irmãos já se pegaram se questionando se alguma vez realmente já foram salvos? Questionando se são realmente filhos de Deus, especialmente nos momentos em que nós temos dificuldades com o pecado. Você lembra, por exemplo, do sentimento de Davi, quando ele pecou, ele cometeu homicídio, provocando a morte de Urias, e cometeu adultério, relacionando-se com a sua mulher. No Salmo 51, versículo 2 ao 4, ele expressa essa angústia do seu coração, dizendo: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. A ideia de Davi é que ele se sentia profundamente conflitado no seu interior por causa do seu pecado. Quantos de nós, diante dos dilemas e lutas e até mesmo quedas no pecado, nós também suscitamos no nosso coração esses mesmos questionamentos? Será se nós vamos ceder a esse questionamento por causa do pecado? Será se nós deixamos de ser filhos por causa do pecado? Nós também lidamos com essas dúvidas diante da frieza espiritual. Por vezes, o coração do cristão fica tão distante, paralisado, insensível diante da voz do Senhor, que aquelas coisas que Deus, através das quais Deus falava conosco antes, a pessoa se vê distante, se vê imóvel diante do mover de Deus. Ou até mesmo nós sofremos dúvidas diante dos ataques do diabo. O diabo, por vezes, ele vai contra os filhos de Deus para suscitar no seu coração dúvidas a respeito se eles realmente são ou não filhos de Deus. Você lembra do filme Lutero, num determinado momento em que ele ficou trêmulo de medo diante do seu questionamento público a respeito das doutrinas da palavra de Deus? Aparece uma cena, e isso é descrito no filme, ele lutando contra os seus pensamentos e lutando contra os ataques do diabo nos seus pensamentos, que aparentavam chamá-lo de covarde, de inútil, de incapaz. Por vezes, eu e você como cristão, o cristão enfrenta ataques do diabo que o fazem querer questionar a sua filiação. Como você lida com essas dúvidas? Que ferramentas a palavra de Deus tem para mim e para você, para que nós tenhamos convicção de quem nós somos perante Deus? Esse texto de Romanos 8,16 explica a maneira como Deus, através do seu Espírito,
nos dá plena certeza, segurança de que somos filhos de Deus, bem como o que nós devemos fazer para alcançar essa plena certeza, essa plena segurança. Como é o teu coração a respeito dessas coisas? Até agora nós vimos 4 características das pessoas que são filhos de Deus. No versículo 13, a Bíblia já disse que os que são filhos de Deus mortificam os feitos da carne, ou seja, se santificam. Ninguém busca a santificação se essa pessoa não for filha de Deus. A Bíblia expressa isso no seguinte verso, no versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é uma característica exclusiva do cristão. Ninguém se deixa ser guiado pela palavra de Deus se essa pessoa não for filha de Deus. O filho de Deus, ele observa a palavra do Senhor e se sente movida a obedecê-la, a aplicá-la no seu coração, a viver por ela. Isso muda, molda a sua alma, o seu interior. Ela é guiada pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus lhe move, lhe conduz. Nós também já vimos que toda pessoa que é filha de Deus já recebeu o espírito de escravidão e temor. Ela foi quebrantada no seu coração. Deus revelou os teus pecados, te fez levá-los a sério, provocou dentro de você um profundo arrependimento. E isso só acontece com quem é filho de Deus. E ao mesmo tempo, a palavra do Senhor diz que essa pessoa, ela foi adotada por Deus. Deus passou a ser o seu pai. E por essa razão, o cristão aprendeu a clamar ao Senhor, a buscá-lo intensamente. Isso é marca de quem é filho de Deus. Só essas características já seriam suficientes para que eu e você tivéssemos clareza se somos ou não filhos de Deus. Você pode analisar na tua própria alma, no teu coração, e conferir se essas verdades, elas representam você, se elas são você, se acontecem no teu coração. O teu espírito testifica isso. Isso varia em intensidade. Para algumas pessoas isso é muito claro, para outras ainda não é tão claro, mas varia também de acordo com a busca. Quanto mais nós buscamos, mais essas evidências são claras dentro de nós. Nós as observamos. E varia também de acordo com a maturidade. Crentes maduros já passaram por tantos desafios de fé, que perceberam claramente o Senhor as conduzindo para elas serem moldadas pelo Senhor, transformadas, santificadas, conduzidas pela palavra de Deus, quebrantadas no seu interior e ao mesmo tempo recebidas diante do trono celestial de Deus como filhos que foram adotados pelo Senhor. Só que no versículo 16, a Bíblia está expressando uma verdade que nós precisamos compreender claramente. Olha só, ela está falando de que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A Bíblia está descrevendo uma categoria, um conjunto de pessoas. A pergunta que a gente precisa se fazer é a seguinte: todas as pessoas são filhas de Deus ou somente algumas? O que é que você diria, hein, meu irmão? Existe uma controvérsia nesse versículo pelo fato de que no versículo 14 e 15 e 17 a Bíblia fala em termos de filhos de Deus, que são guiados pelo Senhor, que receberam o espírito de adoção. Mas no versículo 16 a Bíblia diz crianças de Deus. E por essa razão existe um ensino que diz o seguinte: que todas as pessoas seriam filhos de Deus. E por essa razão existe um ensino que diz o seguinte:
que todas as pessoas são crianças de Deus. Todas as pessoas indistintamente. Que quem é criança, quem é criatura é criança de Deus. Mas somente alguns se tornam filhos de Deus. Aqueles que vencem pela fé, que demonstram marcas, seriam filhos. E eles também dizem que no final das contas, todas as crianças e filhos de Deus serão salvas. Alguns chegam até a dizer que no céu essa diferença vai ser mantida, de que os filhos de Deus teriam um privilégio especial no céu e as crianças de Deus teriam um privilégio inferior. A base das pessoas que afirmam isso, eles afirmam, por exemplo, com base em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eles dizem que a pessoa, à medida que se torna um pacificador, ela é reconhecida, ela se tornaria filho de Deus. Ou Mateus 5, 44 e 45. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. A ideia de que eles dizem que a pessoa, quando passa a amar os seus inimigos, aí sim ela se tornaria filho de Deus. Mas de modo nenhum, pessoal, essa é a ideia da Bíblia, nem nesses textos, nem na palavra de Paulo. É questionável pensar dessa maneira. Afinal, no Sermão da Montanha, Jesus Cristo está descrevendo características que são tão elevadas, tão indistintas, que são tão especiais, que somente aquelas pessoas que foram transformadas pelo Senhor podem exibi-las. E não somente no Sermão da Montanha, mas no próprio texto que nós estamos observando. No versículo 15, a Bíblia usa a expressão todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, para indicar alguém que é dirigido pelo Espírito. Todo filho de Deus também passou pelo espírito de escravidão e temor. Todo filho de Deus também aprende a clamar pelo Senhor. Todo filho de Deus é assim. Não há nenhuma evidência de que Paulo estaria mudando o sentido da palavra no versículo 16. Tanto é que no versículo 17 ele retorna a usar a palavra filhos, para indicar que são herdeiros. Paulo usou a palavra crianças no versículo 16 simplesmente para demonstrar o sentido experiencial dessa relação que o cristão tem com o Senhor, e nada mais. Seria forçoso pensar que Paulo estaria fazendo categorias de pessoas com base simplesmente nessa mudança de termo. De qualquer forma, o ensino do Novo Testamento, por exemplo em João capítulo 1, do 11 ao 13, é muito claro que existe uma transformação interior, que a pessoa que não era filho, não era criança nem filho de Deus, ela se torna filha de Deus. Como diz nesse texto, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E isso é ser filho de Deus, é um novo nascimento, é ser criança de Deus. Isso aqui é ser transformado. Como diz também em 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus.
E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Está descrevendo que o mundo não é filho, não o conhece e nem conhece os filhos de Deus. E está dando certeza para aqueles irmãos a respeito da sua nova condição em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso é marca de novo nascimento. Isso é marca de transformação. Você tem essas marcas no seu interior? Você tem convicção sobre elas? Nós temos lutas muito grandes, às vezes contra o diabo, contra o pecado, as nossas imperfeições, até mesmo as afirmações que o mundo faz contra nós, ou mesmo as nossas inseguranças interiores. Tudo isso nos faz questionar por vezes se somos ou não filhos de Deus, mesmo que nós lembremos da experiência de transformação que Deus nos concedeu desde que nós nos convertemos. Deus deseja que você tenha segurança a respeito da tua condição espiritual, uma segurança que transborda as dificuldades imediatas e nos faz erguer a cabeça, olhar para o Senhor e viver como a palavra de Deus nos disse em Hebreus 10:19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Essa plena confiança é uma marca que Deus deseja gerar no coração de todo cristão que realmente foi transformado por Deus. Existe uma clareza muito maior a ser desenvolvida no nosso coração, que pode ser obtida por você, meu irmão, através do testemunho do Espírito Santo no teu interior. Quando isso não acontece, o crente fica cheio de inseguranças, de dúvidas. Aquela dúvida a respeito de perder a sua salvação, como que a qualquer momento Deus fosse remover tudo aquilo que Ele te deu, ou como que a qualquer momento você fosse deixar de ser filho. Agora você é meu filho, está fazendo o que é correto, agora você não é mais meu filho, fora. Como que Deus fosse um pai perverso que mantivesse os seus filhos somente se eles estivessem fazendo tudo que é correto. Mas não é esse o nosso Pai Celestial. O nosso Pai Celestial é alguém que nos recebeu na sua casa, nos adotou como filhos, e mesmo diante das nossas imperfeições, nós permanecemos sendo filhos de Deus. E quando nós cometemos aquilo que não agrada ao Senhor, como um bom pai que Ele é, Ele corrige o filho a quem ama, mas essa pessoa não deixa de ser filha. Quando nós não entendemos os recursos da palavra de Deus para a nossa vida, nós ficamos com uma série de inseguranças, até mesmo a respeito da volta de Jesus no fim dos tempos, como que Ele fosse voltar e nós fôssemos ficar. Todo cristão precisa ter segurança a respeito da sua condição espiritual. Na mensagem de hoje eu quero que você desenvolva isso. Atente para essas palavras. Olha como a palavra do Senhor se expressa em Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Observa na tua Bíblia e sublinhe a palavra testificar, que quer dizer testemunhar, confirmar, falar o mesmo. São dois testemunhos. Ele diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Primeiro, existe o testemunho do nosso espírito, de que somos filhos de Deus. Afinal, esse testemunho interior do nosso espírito é a observação que nós podemos fazer de quem nós éramos e quem nós somos agora depois do Senhor. Nós vemos claramente que mudou
algo em nós. Nós não somos mais os mesmos. Nós passamos a buscar o Senhor. Nós mudamos de estilo de vida. Nós mudamos de alegria, as coisas que nos alegram. Nós mudamos de companhias, as pessoas com quem nós gostamos de estar juntos. Mas também existe o testemunho do Espírito Santo, uma evidência adicional e confirmatória de que você é filho de Deus. E qual é esse testemunho do Espírito Santo? Olha, pessoal, existem duas interpretações iniciais que nós devemos aqui entender. A primeira é de que algumas pessoas dizem que esse testemunho do Espírito Santo são as marcas de quem é guiado pelo Espírito, como a inclinação que nós temos para a palavra de Deus, para a santificação, o quebrantamento interior, o clamor que nós temos na nossa alma. Mas, se fosse isso, significaria que Paulo estaria repetindo o mesmo ensino que ele falou nos versículos anteriores. E além do mais, existe uma grande diferença de um mero alívio de saber que você é filho, que eu sou filho de Deus, e quando o Espírito Santo confirma, ele vem sobre você, no teu coração, e confirma aquilo que você já tem percebido. Ele testifica com o teu espírito de que você é filho de Deus. Como o Espírito Santo testifica ao meu espírito de que sou filho de Deus? Mais uma vez, existem duas interpretações, viu? Hoje estamos falando aqui de uma ação confirmatória, clara, plena, de que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica na tua alma. E essas duas interpretações, pessoal, são basicamente uma interpretação pentecostal e uma batista. E eu quero ser muito prudente, cauteloso desse momento em diante, porque eu não tenho a mínima intenção de que você que está nos ouvindo, de causar conflito doutrinário no seu interior. Não tenho a mínima intenção de tentar convencer você de que você deva crer da maneira como nós batistas cremos. Afinal, esse ponto, apesar de ser muito significativo para a vida do cristão, ele não é decisivo para a salvação. Ele não é um ponto fundamental para a nossa salvação, para a nossa fé. Além do mais, existem muitos pontos em comum entre as duas perspectivas. E eu quero encorajar você, se você é da nossa igreja, né? Você já tem sido ensinado nessa doutrina, ou se você não é e tem sido abençoado por esses vídeos, eu quero que você seja prudente e colha aquilo que é bom, aquilo que te edifica. Entender essas palavras profundamente certamente vai trazer um ganho enorme para o seu coração e para a tua vida com Deus. A primeira interpretação, pessoal, é uma interpretação pentecostal, de que esse testemunho do Espírito Santo seria o batismo no Espírito Santo, que se dá na conversão ou depois dela, na hora ou depois, né? A ideia seria mais ou menos de que todos são filhos de Deus, mas somente alguns que receberam o Espírito de adoção a ponto de clamarem, essas pessoas são aquelas que possuem uma confirmação clara, através do batismo do Espírito Santo, de que são filhos de Deus. Essas pessoas que teriam o testemunho do Espírito Santo nos seus corações. A controvérsia aqui, pessoal, é se esse testemunho, ou como os nossos irmãos pentecostais chamam, de batismo no Espírito Santo, depois da conversão, a controvérsia é se isso é diferente da conversão, ou depois da conversão, na hora ou depois, e quais seriam as evidências. O movimento pentecostal assume que isso seria algo que pode ser distinto da conversão e se manifestaria
mediante o dom de línguas. Esse seria o testemunho do Espírito Santo de que essa pessoa é filha de Deus. O problema, meus irmãos, é que essa interpretação divide os cristãos entre os que são batizados no Espírito Santo e os que não são batizados. Divide entre os que são adotados e os que são somente filhos, o que gera uma dificuldade muito grande, especialmente nesse texto que nós estamos tratando. Divide os cristãos entre aqueles que receberam o testemunho do Espírito e os que não receberam. Bom, eu quero dizer aqui com muita tranquilidade do meu coração, de que não aparenta que Paulo esteja com essa intenção de demonstrar categorias de cristãos aqui nesse texto. Ele está falando de maneira geral, para todos os irmãos. Ele usa a mesma palavra, o mesmo sentido da palavra filhos, o tempo inteiro, nesses versículos que nós estamos vendo. Senão ele diria: alguns receberam, ou então receberão, o testemunho do Espírito de que são filhos de Deus. Outros possuem somente a confirmação interior do seu próprio espírito de que são filhos de Deus, evidências racionais. Mas a ideia do texto é de que todos aqueles irmãos tinham no seu coração esse testemunho de que são filhos de Deus. É a mesma palavra. Todos eles teriam em alguma intensidade e clareza a compreensão de que são filhos de Deus. Isso como uma bênção da parte do Espírito Santo nos seus corações. Eu observo de que essa interpretação pentecostal, ela estabelece um determinado nível de experiência subjetiva, espiritual, e certos comportamentos, no caso o dom de línguas, como um critério para você ter um discernimento se tem esse testemunho, esse batismo no Espírito Santo ou não. Isso acaba por dividir os crentes nessas categorias. É um critério subjetivo. É como que até determinado ponto não fosse o testemunho do Espírito Santo, mas desse ponto em diante seria o testemunho do Espírito Santo. Sendo que a ação do Espírito Santo na vida do cristão varia em intensidade e clareza para cada cristão, de acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua busca e de acordo com a sua percepção de pecado e de maturidade espiritual. Além do mais, meus irmãos, eu fico me questionando, talvez você deva se questionar também. Nós podemos afirmar com absoluta certeza que todos os irmãos de Roma, indistintamente, receberam um batismo no Espírito Santo com dom de línguas, como algo separado da conversão, tal como os apóstolos, e os demais grupos descritos em Atos. Todos eles, indistintamente, nós temos clareza em poder afirmar isso. Olha, certamente isso é uma posição muito difícil de se sustentar. Além do mais, seria meio forçoso pensar dessa maneira, já que nas conversões descritas em Atos, nem todas aquelas pessoas apresentaram as mesmas características de vida no Espírito, tal como falar em línguas. E não somente isso, se essa distinção entre os batizados e não batizados com o Espírito Santo, da maneira como os nossos irmãos apresentam, os que possuem ou não testemunho do Espírito, se isso fosse tão claro assim, por que isso não aparece nas cartas? Como, por exemplo, Paulo dizendo: olha, meus irmãos, busquem o batismo no Espírito Santo com o dom de línguas. Ou até mesmo nas cartas pastorais, quando Paulo vai apresentar para os seus sucessores as coisas mais importantes na vida do cristão, e isso certamente é uma coisa muito importante. Por que Paulo não diz: olha, atenção, Timóteo,
observe se determinados irmãos já foram batizados no Espírito Santo com manifestação de dons de línguas. Seria importante se a palavra de Deus falasse dessa maneira, mas não fala, né? Nas próximas mensagens nós vamos aprofundar sobre esse assunto, falando sobre as descrições de conversão e testemunho do Espírito Santo na vida dos irmãos descritos em Atos, Efésios e Coríntios. Mas o nosso entendimento como batistas é sim de que o testemunho do Espírito Santo é uma confirmação clara, evidente, inequívoca das marcas do Espírito Santo em nós, e além de nós mesmos. Não é simplesmente algo que eu percebo, que eu vejo dentro de mim, mas é algo que o Espírito Santo manifesta na minha vida. É o testemunho do Espírito Santo. Nós entendemos que todo cristão, a partir da sua conversão, ela recebe no seu interior o testemunho, uma percepção das confirmações do Espírito Santo na sua vida. Manifesto, por exemplo, na alegria que o cristão possui no Espírito Santo, na vida com Deus, na percepção do poder e da presença do Espírito Santo na sua vida. Toda pessoa que se converte, ela passa a experimentar isso em alguma intensidade. É o testemunho do Espírito Santo no seu coração. Nós sentimos esse testemunho, essa confirmação, quando nós oramos, percebemos a presença de Deus no nosso meio, no nosso coração, queimando o nosso interior, conduzindo a nossa oração, as nossas palavras, nos dando convicção de que o Senhor está nos ouvindo, e que mesmo que as respostas do Senhor ainda não chegaram, mas nós temos plena certeza de que o Senhor está conosco. O Espírito Santo de Deus vem sobre nós, e até mesmo pessoas recém-convertidas já começam a desfrutar desse testemunho do Espírito Santo no seu espírito. Quando nós pregamos e o poder de Deus começa a fluir dentro de nós, quando nós testemunhamos a respeito da transformação em nossa vida, nós percebemos o Espírito Santo agindo através de nós. Quando nós cantamos e o nosso coração se enche de alegria, e aquela música não se torna simplesmente uma melodia, mas ela vem como um poder sobrenatural na vida do cristão. Quando nós lemos a palavra e ela queima nos nossos corações, e nós temos plena certeza que o Senhor está falando conosco. E isso é o testemunho do Espírito Santo evidenciado na vida do cristão, que por vezes a palavra do Senhor, ela refere-se a isso como o enchimento do Espírito Santo. Como diz em Efésios capítulo 5, 18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como diz também em Efésios capítulo 3, 16, a oração de Paulo a respeito da vida dos cristãos. Olha como é que ele diz: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. A oração de Paulo para com os irmãos é que eles fossem cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, fortalecidos no poder de Deus. E todo cristão, desde a sua conversão, ele recebe esse testemunho, essa clareza do Espírito Santo. Não é algo simplesmente que eu vejo, que eu concordo, que eu raciocino, mas é algo que o Espírito Santo mostra para mim. Isso fica claro para mim. Isso não é somente algo meu, é além de mim mesmo. Desde a conversão, em intensidades diferentes, aquelas pessoas que buscam o Senhor, que se quebrantam diante de Deus, elas têm cada vez mais clareza e evidência do agir de Deus de maneira sobrenatural, mas é evidente na sua vida. E isso se manifesta por vezes de maneiras diferentes.
Algumas pessoas se alegram no seu coração, outras choram, outras pulam de alegria, outras glorificam o Senhor, outras até mesmo falam em línguas, glorificam, profetizam diante de Deus. Isso é muito variável, mas é o mesmo Espírito que testifica com o espírito do cristão de que ele é filho de Deus. Isso depende da tua busca, do teu nível de busca. Quanto mais você buscar, mais clareza você terá a respeito do testemunho do Espírito Santo no seu coração. Jesus disse essas palavras quando ele demonstra a respeito de como o cristão deve se dirigir até ele. No último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. A palavra de Deus nos chama que nós devemos ir até Jesus. Essa nossa satisfação de beber da água que o Senhor nos dá e se sentir saciado, pleno, cheio, depende disso, da tua busca, de você ir até Jesus. E quando você vai até o Senhor, a tua alma transborda, você se sente cheio do Espírito Santo. Isso testifica no teu espírito de que você é filho de Deus. Você tem clareza da presença do Senhor. Essa busca depende, esse sentimento depende da constância, da intensidade da tua busca. Você precisa buscar. Mesmo aqueles que já experimentaram momentos extraordinários na presença de Deus, mas se você não buscar, logo você vai se sentir vazio, distante de Deus. Você precisa buscar o Senhor. A boa notícia é de que essa água que o Senhor tem para nos oferecer, ela é acessível a todos aqueles que vão até Jesus. Vá até Jesus. Ele é quem confirma no teu interior essa obra poderosa que o Espírito Santo está fazendo no teu coração. Isso é o testemunho do Espírito. O meu Espírito já me mostrou que sou filho de Deus. Eu já vi isso. Mas então vem o Espírito de Deus e testifica com o meu Espírito de que eu sou filho de Deus. Isso vem sobre mim com uma alegria inconfundível, indistinguível. Isso contagia o meu interior, produz dentro de mim segurança de salvação. Isso pode ser ilustrado como, por exemplo, o amor humano. É muito bom quando você diz para alguém que você a ama. Isso é maravilhoso. Mas é maravilhoso ainda mais ouvir dessa pessoa que ela também te ama. O coração dessa pessoa queima de alegria por conta disso. É muito bom nós sabermos dentro de nós que nós amamos o Senhor. Mas é tremendamente poderoso, maravilhoso, quando nós ouvimos e percebemos o Senhor falando conosco, dizendo: filho, eu também te amo, eu estou com você. Isso fica claro para você, teu coração queima de alegria. Isso é o testemunho do Espírito Santo. Um dos grandes pregadores da história do cristianismo, Jonathan Edwards, no seu ministério entre 1734 a 1737, ele descreve um avivamento extraordinário na igreja onde ele pastoreava, a ponto dele descrever o seguinte relato: o Espírito de Deus começou a trabalhar de maneira extraordinária.
muita gente estava correndo para receber Jesus. Esta cidade estava cheia de amor, cheia de alegria, cheia de temor. Havia sinais notáveis da presença de Deus em quase cada casa. Esse foi o testemunho do Espírito Santo, não somente no coração desse pastor, mas na sua comunidade, na sua igreja. Isso contagiou a realidade da sua cidade. Não somente ele, a sua mulher, a senhora Edwards, em 1744, ela escreveu no seu diário o seguinte sentimento: minha segurança e felicidade, o meu gozo eterno do imutável amor de Deus, parecia duradouro e inalterável como o próprio Deus. A presença de Deus era tão próxima e tão real que eu mal parecia estar ciente de alguma outra coisa. Isso era o Espírito de Deus testificando com aqueles irmãos de que eles eram filhos. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, cheios de alegria, cheios de temor, de poder. É essa marca do Espírito de Deus na vida do cristão que é indistinguível, que ela é evidente, é clara. Mas essa é uma experiência que não é simplesmente por conta de você estar envolvido num determinado ambiente espiritual. O testemunho do Espírito Santo não é simplesmente você estar envolvido numa esfera emocional. Pode ser também emocional, porque o Senhor mexe com o nosso interior, com toda a nossa alma. Mas é uma experiência individual. Por vezes o Senhor falando conosco, na quietude da nossa alma, no nosso momento que está só você e Deus. Por vezes Ele ilumina o teu entendimento para você compreender de uma maneira mais profunda, clara, a respeito de uma determinada realidade espiritual, de uma palavra do Senhor. Ele preenche o teu interior. Você se sente como que você estivesse saindo de você mesmo, como que aquele ambiente não fosse mais o mesmo, como que você estivesse fora do tempo. E isso é o Espírito Santo testificando no teu coração. Nós de repente, mesmo envoltos aos problemas, às preocupações, mas de repente nós nos sentimos como que todos esses outros problemas e preocupações deixassem de existir e simplesmente está você e Deus naquele momento. Isso é o testemunho poderoso do Espírito Santo. Ele testifica a sua presença, testifica a sua resposta para as nossas orações, testifica o seu poder, a sua direção, tira de nós o medo. E é nesse sentido que a palavra de Deus fala que é a paz que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Esse testemunho, essa intensidade de paz, de confirmação interior, é uma marca de quem é filho de Deus. Essa paz que excede todo o entendimento é um testemunho do Espírito Santo, que somente aqueles que são filhos de Deus experimentam na sua alma. Todo cristão tem acesso a isso. Desde a sua conversão você pode receber isso no seu coração. A tua alma fica em paz, plena. Mas porque nem todo mundo tem recebido claramente esse testemunho do Espírito Santo? Primeiro, porque não buscam. Se você não buscar o Senhor, você jamais vai encontrar. O Senhor não está distante de você. Tateando, você pode encontrá-lo. O seu ouvido não está surdo às tuas orações, mas você precisa orar. Você precisa buscar. As pessoas não ouvem o testemunho do Espírito, os crentes, às vezes por conta do mundanismo, estão tão envolvidas com as preocupações dessa vida, com os afazeres, que o testemunho do Espírito Santo é abafado nos seus corações. Estão tão envolvidas no entretenimento que não param e não ouvem a voz do Espírito Santo. Mas não somente isso,
Nós vivemos numa geração que não possui a devida profundidade na palavra de Deus e na oração. Como que nós vamos ouvir o testemunho do Espírito Santo nos nossos corações se não conhecemos as suas palavras? Se não oramos, como que nós vamos ouvir esse testemunho se não damos atenção àquilo que Ele nos diz? As pessoas também não ouvem esse testemunho por falta de intimidade com Deus. Eu não falo uma intimidade de um determinado culto, de uma conferência, mas uma intimidade individual. Quando você vai para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que te vê em secreto. Todo cristão que busca o Senhor, que ora ao Pai em secreto, com inteireza de coração, guiado pela palavra, essa pessoa recebe em alguma medida o Espírito, o testemunho do Espírito. E quanto mais ela busca, mais evidente, claro, fica isso. Como a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, versículo 30: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que quando nós nos comportamos de maneira mundana, nos afastamos da palavra de Deus e da oração, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, abafando o Espírito Santo de Deus. É por essa razão que muita gente não ouve o testemunho do Espírito, não tem essas clarezas, e por essa razão fica repleto de dúvidas, de incertezas, inseguranças, medos. Aí o Espírito Santo se cala. Nós não o ouvimos, mesmo quando Ele está falando. Isso gera dúvidas sobre a presença dEle, sobre o nosso pertencimento para com Ele. Mas eu digo para você, se você buscar o Senhor de todo o seu coração, se você clamar pela presença de Deus, se você voltar ao primeiro amor, a uma busca rotineira, individual, pela presença do Senhor, você novamente ouvirá o Espírito Santo falando ao teu coração. Você vai ter a alegria de experimentar de novo aquela mesma paz, aquela mesma presença, aquele mesmo mover, aquele mesmo sentimento de que o Senhor está contigo, falando com você, de maneira clara, evidente, poderosa, sobrenatural. É o Espírito Santo testificando no meu coração de que sou filho de Deus. Me lembro que a primeira vez que eu me deparei com um agir evidente e claro do Espírito Santo no meu coração, isso me marcou minha busca pelo Senhor, foi num momento com adolescentes, na célula de adolescentes. Acho que o mais velho devia ser eu, 15 anos, os demais tinham 12, 13, 14, reunidos numa fazenda. Decidimos passar o final de semana para estarmos juntos, em comunhão. A ideia era brincar, jogar bola, mas de repente todo mundo foi tomado pela uma necessidade de ler a palavra do Senhor, de orar. Reservamos aquele momento para estar diante do Senhor. Depois nos reunimos para orar. Quando nós estávamos juntos ali orando naquele lugar, ajoelhados diante do Senhor, nós tivemos uma sensação muito clara da presença de Deus. Aquele grupo de adolescentes de 12 a 15 anos se viu tocado, movido, preenchido pela presença de Deus. Ali todo mundo começou a chorar, se colocar na presença de Deus. Foi algo tão maravilhoso, tão preenchedor, que aquele final de semana que a gente pensava que iria ficar jogando bola, foi todo dedicado à presença do Senhor. No outro dia, nós estávamos todos tão empolgados e cheios da presença do Senhor, que nós decidimos evangelizar aquele povoado pela manhã, e aqueles adolescentes saíram de casa em casa, falando do amor de Deus e testemunhando daquilo que Deus estava fazendo no nosso meio. Você também já foi marcado pelo testemunho do Espírito Santo no teu coração? Você se lembra disso?
isso ainda é algo evidente e pulsante no teu coração, nós temos um desafio para os nossos dias. Diante das preocupações, as incertezas, até mesmo essas inseguranças que a nossa condição de saúde, política, econômica nos coloca, ou até mesmo o mundanismo e o entretenimento que tem preenchido tanto o coração dos nossos irmãos, nós temos o desafio de focarmos o nosso coração no agir do Espírito Santo. Eu quero te encorajar que você coloque a tua vida diante de Deus, que o teu foco não seja os problemas, o entretenimento, as preocupações, coronavírus, mas que o teu foco seja a presença do Senhor. Deixe Deus queimar novamente no teu coração. Deixe o Senhor preencher a tua alma, até chegar ao ponto de que aqueles problemas que te cercam, eles parecerem minúsculos diante da presença poderosa do teu Deus. Deixe o Senhor envolver a tua alma, falar contigo, mudar o teu interior, quebrar o teu coração. Não há nada melhor do que o testemunho do Espírito Santo de Deus, junto com o nosso espírito, demonstrando: você é meu filho amado, você é meu filho, eu amo você, diz o Senhor. Que o Senhor nos ajude a guardar essas palavras no nosso coração, e que a cada dia nós possamos crescer nele, na sua presença e intimidade com Ele. Deus abençoe você. Antes de encerrar, nós vamos orar, e que o Senhor, Ele continue crescendo, queimando no teu interior, através da sua palavra, do seu Espírito. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito no meio da nossa igreja, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja movendo o teu Espírito dentro de nós, queimando no nosso interior, ardendo, Senhor, na nossa alma, nos preenchendo com a tua glória, a ponto, Deus, de nós sermos envolvidos por Ti, de nós conhecermos cada vez mais a Tua presença, de nós testemunharmos poderosamente sobre quem Tu és, de nós termos clareza a respeito do Teu agir no nosso interior e ao nosso redor. Nos perdoa se nós temos sido negligentes com a Tua presença, se nós não temos Te buscado e nem Te agradado da maneira como é devido. Nos perdoa, Senhor, se nós temos abafado e entristecido o Teu Espírito Santo no nosso coração, e por essa razão não temos ouvido a Tua voz, o Teu testemunho. Eu quero Te pedir, Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Fala novamente conosco. Quebra esse gelo espiritual. Quebra essa frieza, Senhor. Desfaz essas incertezas e inseguranças, esse espírito de medo, de terror, de distanciamento espiritual. Enche a nossa vida, até que nós tenhamos plena convicção da Tua glória, da Tua presença. Nos atrai para uma intimidade mais profunda e mais evidente com o Senhor. Mostra-nos a Tua glória, e que todos aqueles que estão buscando ao Senhor, e nesse momento orando junto comigo, de todo o seu coração, eles possam perceber a mão do Senhor movendo no seu interior, direcionada para a sua alma, uma certeza do Senhor se aproximando, enchendo esse lar, enchendo essa casa, esse quarto, com o agir sobrenatural do Teu Espírito, de modo que nós não sejamos frios, mas que o nosso coração venha se encher de alegria, de modo, Deus, que nós venhamos testemunhar de tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa igreja, e que aquelas pessoas que estão distantes de Ti nesse momento, reconcilie-se com o Senhor, e volte-se para a Tua presença. Ouve nossas orações, nós precisamos de Ti, Senhor. Oramos já agradecidos porque o Senhor está conosco, mesmo não merecendo,
Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você. Até o próximo culto. Que você receba aí onde você está o meu abraço carinhoso, né, como seu pastor. Você que é de outra denominação, que Deus continue abençoando você. Colha aquilo que é bom e que Deus continue direcionando a tua vida e que teu coração esteja cheio da presença dele nesse momento. Em nome de Jesus. Tchau e até o próximo culto, em nome de Jesus.